Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo super diferente, um vídeo que eu já andava para fazer desde pá em fevereiro. Houve muita gente em fevereiro a dizer que 2026 é o novo 2016 e quando toca a maquilhagem eu acho que não podíamos estar mais longe a voltar a 2016, eu acho que de todo estamos a voltar a 2016, acho que estamos cada vez mais longe de 2016, em muita coisa. 2026 pode ser o novo 2016, mas não na maquilhagem, portanto eu decidi dividir o meu rosto a meio e fazer a maquilhagem que eu fazia em 2026 com os meus produtos favoritos e técnicas favoritas da altura, que é este lado aqui, e depois do outro lado fazer 2026 com os meus produtos e técnicas favoritas de hoje em dia. Vamos fazer este vídeo e vamos fazer um throwback e ter vários déjà vus durante este vídeo, não só de produtos como de técnicas e coisas que fazíamos e que dizíamos e comparar efetivamente o que se fazia antigamente e o que se faz hoje em dia, e eu acho que no final deste vídeo vocês vão perceber, tal como eu, que não podíamos estar mais longe de 2016. Mas, portanto, o vídeo de hoje vai ser a fazer, então, lado de 2016, ao contrário, lado de 2016 e lado de 2026. Portanto, o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Sabem que mais vamos ter que começar com uma das coisas que mais mudou na minha rotina, desde há 10 anos para trás, e agora, que são as sobrancelhas. Nunca eu na vida que usava, eu e montes de nós, não é? Usávamos sobrancelhas mais em bloco, mais desenhadas, mais tipo, kind of geométricas, nunca eu adivinharia que hoje em dia estaria a fazer sobrancelhas laminadas, que é, sem dúvida, o meu método favorito. E pá, é mesmo o método tendência de agora, eu sei que não é para toda a gente, e há níveis de laminados mais aceitáveis do que outros. Eu sou time sobrancelhas laminadas e, portanto, temos que começar com esse passo, porque as sobrancelhas laminadas, por exemplo, enquanto as outras sobrancelhas, as de 2016, são muito fáceis de fazer já com a maquilhagem toda feita e literalmente desenhar ou maquilhar por cima da base, as laminadas funcionam muito melhor se forem feitas antes da base e, portanto, temos que começar com gel de sobrancelhas, muito famoso hoje em dia, Rare Beauty, por exemplo, que dá um efeito super laminado. E o que é que eu gosto de fazer? Este gel é mais tipo cera e tem imensa força. Eu gosto de escovar as minhas sobrancelhas no sentido oposto do crescimento, para o gel ir até à raiz e depois pentear para cima na direção do crescimento. Para há 10 anos atrás, eu acho que as coisas que estavam mais famosas eram os géis com cor, daqueles que tinham tipo fibras. Lembram-se? O mais famoso eu acho que era o Gimme Brow, da Benefit, eu por acaso lembrei-me do meu há muito pouco tempo, mas este da Glossier é muito parecido, que é o Boy Brow, e é um daqueles géis de sobrancelhas que tem umas fibrazinhas para adicionar às vossas sobrancelhas e tem cor. Dava um ligeiro preenchimento e escovava-se na direção do crescimento do pelo, se bem que eu agora tenho esta tendência de pô-lo para cima, mas pronto, consigo simplesmente não pôr para cima. Era na direção do pelo e ele preenchia um bocadinho com as fibras, dava um bocadinho de cor, e penteava também. Não tinha a força dos géis de hoje em dia, sem dúvida. No entanto, já tinha um efeito tipo de preenchimento que, por exemplo, os géis de hoje em dia não têm. Quanto a preenchimento, enquanto a sobrancelha laminada de hoje em dia tem que secar para se poder fazer o pelo a pelo, digamos assim, o de antigamente nem por isso, porque isto nunca se fixava a 100%. O que é que se usava muito? As pomadas. Quem é que ainda usa estas pomadas? É claro que há pessoas que ainda usam estas pomadas e eu às vezes para certos clientes ainda uso estas pomadas, mas para mim, por exemplo, eu já não uso. Esta é da Anastasia Beverly Hills, era a minha favorita. E literalmente logo a seguir, a já estar meio preenchido com o gel que tinha cor e preenchia e punha pelos, fibras, digamos assim, eu ia com um pincel angular e preenchia as falhas. Quer dizer, eu não preenchia propriamente falhas, agora é que eu preencho as falhas. Eu literalmente desenhava uma sobrancelha com a pomada. Tipo, literalmente desenhar. Eu sei que há muita gente que vai achar que isto é melhor do que o que eu faço hoje em dia, que eu sei que as sobrancelhas laminadas dividem muito a malta, mas eu não consigo usar sobrancelhas hoje em dia assim. Mas era literalmente isto que eu fazia, antigamente. Para as sobrancelhas laminadas, assumindo que o gel já está seco, eu gosto. E hoje em dia o que é que se faz? Ir com aquelas canetas, tipo, parecem eyeliners em pincel, tem assim mesmo uma ponta em pincel, e literalmente desenhar pelo a pelo nas falhas da sobrancelha já laminada. Portanto é isso que eu vou fazer deste lado. Agora, passando aos olhos, o meu primer favorito de 2016 e de 2026 continua a ser exatamente o mesmo. NARS Smudge Proof Shadow Base, e isto é única e exclusivamente porque ponho eu muitas sombras, como em 2016, ou eu ponho eu uma sombra ou duas, como em 2026,
Eu literalmente só consigo que algo me dure o dia inteiro, e isso eu quero que dure o dia inteiro, seja em 2016 ou em 2026. A única maneira de durar o dia inteiro é com este primer. Portanto, esta deve ser a única coisa e o único produto consistente nas duas rotinas. Este meu primer está mesmo a acabar e eu preciso de um novo agora para as noivas deste verão e para mim, to be honest. Hoje em dia eu devo dizer, eu uso muito mais, por exemplo, sombras em creme, daquelas que são tipo em stick. Aplica-se uma sombra em toda a pálpebra e espalha-se e está feito. Adoro esse género de look hoje em dia, muito mais fácil. Mas vamos fazer looks, digamos assim, para quem não está preguiçoso como eu, que são tipo a tendência, digamos assim, deste ano. Hoje em dia a paleta mais usada quando faço algum look de maquilhagem é Makeup by Mario Ethereal Eyes, que já voltou à venda, thank God. Maravilhosa, tem todos os neutros e aqueles sparkly, brilhantinhos suaves que se usa muito hoje em dia. Hoje em dia é muito à base de neutros e coisas suaves e esta paleta é exímia nisso. O que é que eu faço? Look bem básico hoje em dia e que é o que está muito tendência, é tipo uma sombra na arcada, uma sombra no canto externo, brilho em todo lado e às vezes um eyeliner muito suave, esfumado, só para dar definição nas pestanas e dar aquele ar amendoado sedutor e that's it. E exatamente isso que eu vou fazer, eu vou pôr um bocadinho, sei lá, go to makeup look, esta na arcada, esta na pálpebra toda, com um bocadinho desta no canto externo e depois um bocadinho do glitter esfumado com, na linha das pestanas, um lápis castanho. Hoje em dia é muito à volta do castanho, o preto está muito de lado, não é que não se use preto, mas está muito mais de lado do que propriamente o castanho. Usa-se muito mais, por exemplo, eyeliner castanho, lápis castanho, máscara de pestanas castanha, coisas assim mais subtis, mais dia-a-dia, mais... É a tendência, não é tanto tipo eyeliner preto marcado, agora o eyeliner é castanho e é esfumado, quase não está lá, antigamente era preto, mate, intenso, grosso, a máscara de pestanas super volumosa, super preta, a máscara de pestanas hoje em dia mais natural, mais castanha e portanto vamos seguir essa vibe neste olho. Máscara de pestanas castanha é o que está a dar, porque o que é que a máscara de pestanas tem? É uma vantagem e uma desvantagem, dependendo de como vocês quiserem olhar para, não tem grande drama, não faz um efeito muito dramático, é muito mais natural e para este género de looks fica muito, muito bonito. Para 2016 temos toda uma Urban Decay Naked Palette, com todo um assortment de várias cores e vários neutros, mas aqui os neutros não eram este género de neutros. Eram neutros extra pigmentados, os metálicos eram packed com cor intensa. E vamos fazer um look, honestamente, muito nessa vibe. Era o que se fazia em 2016 e depois um eyeliner preto, mate, intenso, grosso, com uma máscara de pestanas bem intensa. Quem é que se lembra destes produtos? The Balm Swing e a máscara Extra Sculpt da Kiko, que também era uma das minhas favoritas na altura. Estes dois produtos eram tipo os meus go-to na altura. Portanto, vou fazer um olho muito mais nessa vibe, com cores que acabam por ser mais neutras também, mas um olho que não é de todo parecido ao de hoje em dia. A arcada era assim bem marcada, era mesmo suposto ver-se onde estava a arcada, não era assim uma coisa difusa, suave, era intensidade na arcada. E estas sombras lá está, é só pousar, elas marcam logo imenso, tinham muito, muito pigmento, era o que se queria na altura, enquanto as de hoje em dia são todas muito construíveis e muito suaves e difundem-se super bem. Estas não é que sejam más, simplesmente são... eram necessidades diferentes, é que me entendem. Eu fazia muita gente fazia também, a cena de dividir o olho quase em 3 secções. Não sei se se lembram, não é o Halo Eye, esse também era uma técnica muito usada na altura, mas eu sinto que ainda se usa hoje em dia, de maneira muito mais subtil. Mas eu, por exemplo, não sei se estão cá há tanto tempo assim, mas eu fazia muita coisa de dividir o olho em 3 secções. Muito escuro, um bocadinho menos escuro e super claro no canto interno. Isto era muito um look, era um look degradê, digamos assim. Sinto que muita gente fazia isto. Portanto, estar numa família de cores, mas fazer todo um degradê pelo olho. Depois uma sombra de transição forte na arcada. Estes olhos são tão diferentes. Vamos passar a pele, porque a pele, se achamos os olhos diferentes, a pele então era super diferente. Antigamente era base full coverage, mate, de longa duração, que honestamente notava-se sempre que se tinha base. Sempre. Não havia maneira de não se notar que se tinha base.
Hoje em dia, a ideia é ser bases tipo ligeiras, frescas, luminosas, meio efeito segunda pele, imperceptíveis. 2 produtos muito famosos, de alturas completamente diferentes. Quem se lembra da L'Oréal Infallible 24 Hour Matte? Eu continuo a gostar disto, mas eu uso, tipo, se calhar 1/3 do que eu costumava utilizar. Porque eu amo que isto dure imenso tempo. Noutra vertente, o que é viral hoje em dia? Tipo estas bases assim maravilhosas, naturais, por exemplo esta Touche de Tan da Chanel. 2 lados completamente diferentes, 2 bases completamente diferentes e 2 peles com efeitos completamente diferentes. Esta fica fresca, luminosa, natural e usa-se muito pouco. Aqui usava-se imenso. E é isso que eu vou fazer. Se eu ainda gosto deste produto, sim. Há aqui vários produtos, na verdade, de 2016 que eu ainda gosto, só que uso de maneira completamente diferente. A diferença de luminosidade e de naturalidade. E aqui, full coverage, mate, tapada, coberta. E no corretor era igual, hoje em dia queremos fórmulas finas, hidratantes e pomos tipo 2 pontinhos, ok? Literalmente é um pontinho aqui, um pontinho aqui, um aqui. E isto já é um bocado exagerar. Fórmulas fininhas que ficam bem luminosas e que se fundem com a pele. E a pessoa nem sequer espera que isto seque, a pessoa vai e esbate logo, às vezes até com o próprio pincel ou esponja da base, para as coisas todas se difundirem super, super bem. E às vezes até se vê um bocadinho da olheira subtilmente, mas isso hoje em dia traduz em naturalidade. Antigamente não se podia ver nada, não se podia ver nem olheira, nem ruga, nem absolutamente nada. Pele? Não existia pele. Havia bonecas de porcelana. Super natural, super uau. Antigamente, Tarte Shape Tape da vida, com imensa cobertura e aqueles aplicadores gigantes. E o que é que nós fazíamos? Um triângulo. Meu Deus! E até me está a custar aplicar esta quantidade toda de corretor. Eu hoje em dia não sei como é que eu espalhava esta quantidade de corretor quando eu nem olheiras tinha. Tipo, não tinha olheiras de todo e punha esta quantidade exorbitante de corretor e depois espalhava com esponja. Literalmente, era pancadinhas. Porque se começássemos a esbater, de repente tínhamos a cara cheia de corretor. E portanto tinha mesmo que ser por pancadinhas, que era para ele não sair dali. Era tanta quantidade que se começássemos a esbater, sim, era corretor por toda a cara. E sim, ficávamos super luminosas e luminosos aqui debaixo desta zona. Era uma quantidade exorbitante de produto. Exorbitante! Claro que isto tem que estar luminoso. Com a quantidade de concealer que eu apliquei, claro que sim! E muitas das vezes até vínhamos aqui e ainda afinávamos mais o nosso eyeliner com o corretor. Sim. E a própria da sobrancelha também, às vezes ainda vínhamos aqui e com o corretor ainda desenhávamos, fazíamos o carving out, tanto do eyeliner como da sobrancelha. Se eu tenho hoje em dia paciência, eu penso nisso. Nem pensar, mas era algo que se fazia na altura. E depois, por baixo desta quantidade de corretor, fazíamos o baking. E o que é que nós usávamos? Laura Mercier, o Matte Translucent Setting Powder, que eu continuo a adorar hoje em dia, porque acho que papéis muito oleosas, como a minha, é dos que melhor funciona. Mas eu ponho, lá está, outra vez, 1/3 do produto que ponho antigamente. Eu antes punha pó por todo lado. Este pó que é tão matificante, eu punha imenso. E é o que eu vou fazer hoje. Hoje em dia, eu até uso pós menos matificantes debaixo dos olhos. Os matificantes como estes da Laura Mercier ficam exclusivamente para o rosto, sabem? Nas zonas onde eu efetivamente preciso de algo muito matificante. E debaixo dos olhos, por exemplo, vou para pós muito finos, muito naturais e que não me ressecam esta zona aqui que está sequíssima. Gosto muito, por exemplo, destes assim, destes cozidos. Este da Kosas é o meu favorito para debaixo dos olhos. O Cloud Set no tom Airy. Muito fininho e para fixar e fazer um efeito blur debaixo dos olhos, numa quantidade normal, digamos assim, não pôr muita quantidade, fica absolutamente maravilhoso. E uso, por acaso o género de pincéis que eu uso continua a ser o mesmo, mas lá está com o da Kosas, é um fixar muito ligeiro e muito fino e muito mais natural. Também gosto muito dos pós cor-de-rosa, para aqui para debaixo dos olhos, dá um efeito luminoso muito bonito, mas honestamente, para mim, nada como estes pós finos aqui para debaixo dos olhos, ficam muito imperceptíveis e não secam nada. Esta zona aqui debaixo dos olhos é absolutamente maravilhoso. E pele, antigamente a pele não era muito à base de produtos cremosos, hoje em dia é tudo à base dos produtos cremosos. Eu amo e acho que todos nós amamos os produtos cremosos, tipo os sticks de contorno, mas muito cremosos e luminosos, os
blush da Rare Beauty, por exemplo, aplicar um bocadinho e fica assim bem difuso, e tipo os iluminadores e blush assim desta vibe de Charlotte Tilbury, os Beauty Light Ones, etc. Tudo cremoso e natural e fixar com uma camada muito fina de pó. Antigamente fazia-se muito o contorno, tipo a modelação acinzentada em creme e depois tudo o resto em pó. Eu por acaso tenho aqui um produto, um Contour Stick, que é da Westman Atelier, eu não usava na altura, mas é de contorno especificamente, e vai dar exatamente para fazer essa modelação intensa que se fazia na altura, portanto, bora lá. E o que é que se fazia na altura? Não se ia ponderadamente com o pincel ao produto, não, ia-se mesmo tipo assim, fazer assim uma cena muito intensa, muito marcada. Eu tenho tanto produto nesta pele que o stick nem está a agarrar, só para vocês perceberem. E fazia-me-se imenso o contorno no nariz, assim uma coisa mega assumida, e aqui debaixo também. Trabalheira que isto dava. Que trabalheira, juro. E com estes pincéis assim cortados é que se fazia. E depois sim, ia-se com os pós mates bronzeadores, usava-se muito tipo estes bronzing powders da MAC, por exemplo. Este é o bronzing powder no tom matte bronzer, mate, não se usava propriamente coisas com brilho, nada dessas coisas, era tudo assim bem intenso, bem mate, seco. E havia literalmente uma linha que os separava, era a modelação e logo a seguir o bronzer, e nós andávamos assim todos os dias. Eu andava, não sei quanto a vocês, mas isto era o meu go-to makeup look. Iluminador Soft and Gentle da MAC era a estrela e utilizava-se muito por cima. Hoje em dia já se vê muito mais a misturar-se o blush com o iluminador. Não, aplicávamos o blush e depois uma tira de iluminador por cima que se via do espaço. Aliás, neste momento era bom um daqueles iluminadores tipo esbranquiçados, que eu por acaso acho que ainda tenho aqui do Declutter, que fiz maioritariamente MAC e eram mates de acabamento. Este é o Melba, por acaso, destes mates da MAC, acaba por ser um dos mais naturais, embora seja obviamente um rosa assumido, mas é assim até dos mais naturais. Usava-se blush, assim, hoje em dia usa-se muito mais blush, usava-se pouquíssimo blush na altura, só assim um touch, um soft touch. E depois com o iluminador, eu ia usar o Soft and Gentle, mas sabem que mais? Na altura utilizava-se muito aqueles iluminadores tipo brancos, que eu ainda agora me desfiz no meu vídeo de declutter, que viravam dourados, que ficava mesmo assim uma tira. Era isto que se usava. Era mesmo isto que se usava. À fartazana. Portanto, bora lá. Será que exagerei? Não, mas eu usava assim. Usávamos todos assim. Não usávamos. Usávamos. Vamos lá. Não vamos gozar. É a realidade. Nós andávamos assim. Era literalmente isto. Era literalmente isto. Não vou pôr na cana, porque eu quero que a cana do nariz fique de hoje em dia. E isto era a pele. Isto era a pele. E muitas das vezes o setting spray que se aplicava em cima, eu vou pôr Fix Plus, que também se usava, os all-nighters da Urban Decay, que deixavam assim a pele bué mate. Vou só completar a parte de baixo dos olhos, deste lado, porque eu estou a ter vários flashbacks. Vários flashbacks. Mas eu acho este género de vídeos muito giro de se fazer. Olhem só! Isto ainda falta, sabem o quê? Iluminador debaixo da sobrancelha. Não era o que fazíamos todos? Iluminador debaixo da sobrancelha. Oh para ele! Oh para ele! Era mesmo isto. Vamos passar ao lado natural, ao meu lado favorito, ao lado de hoje em dia, e vamos fazer coisinhas em creme naturais, lindas, maravilhosas, nesta pele, que está linda, maravilhosa e muito natural. Hoje em dia já não vou com os sticks, ainda temos os sticks mais bronzeadores, também temos em creme, modelação, mas já não vamos tipo assim desenhar, assim uma cena bué cinzenta, intensa. Não, vai-se com o pincel, tira-se um bocadinho, vai-se construindo, cenas naturais e é tão a minha vibe. Tão a minha vibe hoje em dia. Tão bonito este look. E uma camada de pó muito fina, eu gosto muito assim destes. Faz um efeito blur, por exemplo, este do Makeup by Mario, esse eu há pouco tempo eu adoro. Camada fina só na zona T, não vou tirar esta luminosidade que está aqui, que é linda e que é bem diferente da oleosidade. Eu acho que antigamente malta não sabia diferenciar luminosidade e aspecto saudável, digamos assim, com o oleoso. Vou usar os produtos da Rare Beauty, que na verdade acabam por ser os meus pós favoritos. Tenho aqui o bronzer, que na verdade saiu há pouco tempo, que é o Warm Wishes Bronzing Powder. E vou usar, obviamente, os blushes luminosos da Rare Beauty, tenho aqui no tom Hope, e o iluminador icónico da Rare Beauty no tom Exhilarate, que está aquele aspecto molhado perfeito, que é o que nós queremos hoje em dia. A dimensão de produtos em pó e produto em creme
continua a ficar muito bonita. Só que, claro, muito mais natural hoje em dia. E em quantidades muito menores. Um bocadinho do pó, que lá está, os pós matos, mesmo assim hoje em dia, os pós matos acabam por ter uma naturalidade e um glow que não tem nada a ver com antigamente, sabem? Pôr um bocadinho do blush e do iluminador. O iluminador primeiro, hoje em dia é algo que eu faço muito, ponho o iluminador primeiro, porque fica muito mais natural, o iluminador debaixo do blush. E o da Rare Beauty tem este aspecto sempre molhado e só precisamos de aplicar um bocadinho, porque já temos produtos luminosos por baixo. E o exagero de antigamente não tem nada a ver com os produtos de hoje em dia e com estes acabamentos de hoje em dia, assim este aspecto glossy e molhado. E um blush que também já é por si super luminoso por cima e hoje em dia abusamos um bocado no blush. E está tudo bem. Se temos um bocado de blush blindness, sim, mas we love it. E em termos de sprays, hoje em dia usamos cenas tipo ou para manter, como a Charlotte Tilbury versus, por exemplo, o All Nighter, do Urban Decay antigamente, ou para luminosidade, estes Dalba maravilhosos que eu amo, tenho usado imenso, estes First Setting Sprays, estes coreanos que são bifásicos, de um lado tem um óleo, do outro lado tem tipo a parte aquosa e é agitar, e isto dá um look super glowy à pele. Tudo o que são pós que vocês acabaram de aplicar vão se difundir uns nos outros e fica tipo, a pele fica linda. Se a pele já está juicy, vai ficar ainda melhor depois disto. Antigamente, isto era impensável. Por fim, lábios. Antigamente era Liquid Lipsticks Matte de longa duração, nem lip liner propriamente se aplicava e era cores assim intensas. Estes da Kat Von D, quem se lembra? Este é o tom Vampira, Everlasting Liquid Lipsticks. Eu adorava estas cores assim vinhos e não havia problema nenhum em ter lábios e olhos fortes. Nada mesmo. E hoje em dia, em contraste, é muito lip liner. Estes da Makeup Forever são bem famosos hoje em dia, todos adoramos estas cores. Este é o Endless Cacao, é assim os tons acastanhados, que sim, fazem um efeito tipo contorno de lábios, mas natural, esbatidos nos lábios e glosses. Tudo o que é tinta de lip glosses, bálsamos com um bocadinho de cor, estes híbridos estão bué na berra e isto é o pão nosso de cada dia hoje em dia. Lip tints também é algo que é o pão nosso de cada dia hoje em dia, mas eu, por exemplo, sou muito mais fã destes duos, assim, estas lip combos que hoje em dia fazemos e, portanto, é isso que vamos fazer deste lado. E temos então a nossa maquilhagem terminada, lado 2016 e lado 2026. O que é que vocês ainda usam hoje em dia de 2016? O que é que vocês adaptam e usam de 2026? Gostaram deste género de vídeos? Gostavam que eu fizesse mais alguma coisa deste género? Isto deu-me um gozo gigante saber e quero saber em baixo nos comentários o que é que vocês acharam de todas estas rotinas e o que é que vocês ainda usam hoje em dia. E pronto, é este vídeo, espero que tenham gostado, eu estou ridícula metade. Este vídeo deu-me um gozo gigante fazer. Há coisas que nós efetivamente deixamos de fazer e nem nos apercebemos e depois quando voltamos a fazer pensamos, oh meu Deus, como assim eu fazia isto? E como assim isto é o meu normal hoje em dia, então é tão diferente do antigamente. Espero que tenham gostado deste vídeo, que se tenham divertido um bocadinho comigo. Quero saber em baixo nos comentários o que é que vocês acharam, o que é que ainda usam hoje em dia. Tudo vamos falar em baixo nos comentários. Espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de se inscrever, partilhar o canal e até ao próximo vídeo.